Seja muito bem-vindo a mais uma série em nosso canal. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo, interaja conosco nos comentários, visite a nossa página no Facebook. Tem um link na descrição do vídeo. Que Deus possa falar ao seu coração. Deus abençoe você. Olá, estamos aqui mais uma vez falando sobre os profetas do Antigo Testamento. E hoje estaremos falando um pouquinho sobre o profeta Obadias. O Obadias, ele era um nome muito comum na época. Tinha muitos Obadias. Inclusive, o livro de Obadias, a gente não sabe direito o verdadeiro autor, porque talvez seja um dos muitos Obadias que haviam naquela época. Sempre a gente fala do livro e do autor do livro, não é? A biografia dele, a história dele, mas pouco se sabe sobre esse Obadias, autor aqui. Só sabemos que ele era um profeta que ele profetizou a respeito do castigo de Edom, do povo edumeu. Como eu falei, não sabemos o autor direito, existiam vários nomes, mas esse nome, o significado dele é adorado de Jeová, ou servo. Pode ser adorado de Jeová ou servo. O propósito do livro de Obadias é o protesto contra os terríveis idumeus. E a história desse livro é que, ao deixar a escravidão do Egito, o povo de Israel tem os descendentes de Jacó, tem um encontro com os edomeus, ou o povo de Edom, e eles travam uma guerra, e aquela guerra, ela parece que nunca teve fim até que se acabasse, tivesse a extinção total desse povo edumeu, esse povo de Edom, porque sempre eles estavam em guerra e se pegando. Esse povo que Obadias profetiza, fazendo uma análise desse livro, a gente vê algumas coisas. Eles pegavam, quando havia guerra contra Israel, eles costumavam pegar os israelitas que estavam vulneráveis e entregar para o inimigo como prisioneiro. E aproveitavam o embalo e ainda pegavam os despojos, pegavam as coisas, porque ficavam as casas abandonadas, as pessoas eram mortas, outros eram levados ao cativeiro, né, da Babilônia e outros povos. E esse povo edumeu, aproveitando disso, eles pegavam os despojos. O que a gente tira da mensagem do livro do profeta Obadias para os dias de hoje? Esse livro provavelmente é o menor livro da Bíblia. Ele é um capítulo e ele fala a esse respeito do povo edumeu escravizando, subjugando, se aproveitando do povo israelita. Amados, o contexto histórico desse povo edumeu que Obadias profetiza, o povo de Edom, um castigo anunciado por Deus,
Por que esse castigo anunciado por Deus? Se a gente for olhar, lá no Êxodo, quando aconteceu ali a saída do povo de Israel, Deus falou assim: passe pela terra de Edom e não mexa com Edom, não fira o povo de Edom, não toque no seu gado, não lute contra eles, não faça um mal contra eles. Mas peça para passar por a terra deles. Ali, já naqueles tempos, Edom já havia uma rixa contra Israel e não deixou Israel passar. A gente sabe que Israel andou 40 anos pelo deserto, peregrinando, e se Israel passasse pela terra de Edom, seria questão de meses. Ele chegaria à terra prometida. Mas esse impedimento que Edom causou para Israel, não deixando passar pelas suas terras, causou um prejuízo de uma longa peregrinação de muitos e muitos anos, uma coisa que poderia se resolver facilmente. Muito bem. Edom são os descendentes de Esaú. Israel, os descendentes de Jacó. Eles eram irmãos, ambos eram filhos de Isaac. E a gente sabe que houve aquela rixa, aquela discórdia da bênção de Esaú, quando Esaú vendeu a sua bênção por um prato de lentilhas para Jacó. E ao Esaú perder a bênção, ele deixou literalmente ser abençoado em todos os sentidos, e Jacó, que mais na frente se torna Israel, passou a ser o filho da bênção. Aí vieram os netos, bisnetos, tataranetos, formaram um povo, um povoado, e foi crescendo e aumentando, e se tornaram nações. A nação de Israel e a nação de Edom. E aí, como eu falei anteriormente, essa pequena nação de Edom, Israel cresceu muito mais, com muito mais gente, as 12 tribos, crescendo muito, se multiplicando, muitos filhos. E Edom era um pequeno povo que habitava no lugar de rochas, fendas de rochas, espécies de cavernas, nas montanhas. Mas Edom, ou o povo edomeu, era um povo traiçoeiro, diz a Bíblia, era um povo vingativo, era um povo criminoso, era um povo sanguinário, era um povo que causava horror e terror, né, aos seus inimigos, principalmente a Israel. Então, aconteceu isso. Um belo dia, Israel é atacado, é levado cativo, e eles aproveitaram da situação, não é? Pegaram algum fragilizado, algum fugitivo, como eu falei, e entregaram nas mãos do inimigo. Pegaram, roubaram as coisas que sobrou de uma nação irmã, descendente do mesmo pai, Isaac, porque Esaú e Jacó, Israel e Edom eram filhos de Isaac. Essas eram gerações irmãs, eram povos primos, não é? E fez isso, maltratou, perseguiu, matou inclusive muitos, né, de seus parentes. E aí veio um castigo de Deus. Eles foram perseguidos
por algumas nações, tiveram algumas guerras, tiveram muitos baques e passaram tiveram 3 ocasiões históricas, esse povo de Edom. Um foi a formação do povo. Aí depois, devido a isso que eu falei, eles foram humilhados. E nessa humilhação, eles começaram a sofrer alguns baques. E Deus começou a cobrar a traição que eles fizeram aos seus parentes quando Israel foi cativo da Babilônia. Então levanta o profeta Obadias para profetizar que Edom seria castigado, seria punido por Deus. E houve uma sentença para Edom. E essa sentença, ela começou a se cumprir, olha que coisa interessante, com uma restauração desse Israel que Edom perseguia. Israel, então, começa a se levantar, começa a se abrumar, e o rei da Pérsia, o rei Ciro, ele matou milhares e milhares de edomitas, e também o povo macabeu subjuga o restante desse povo horrível e terrível, sanguinário, assassino, traiçoeiro, não é? Esse povo edomita. Então, o rei Ciro e o povo macabeu, praticamente, eles acabaram com esse povo e eles deixaram de existir como povo e como nação. E a mensagem que a gente tira para os dias de hoje está no versículo 17 e no versículo 18. É uma mensagem evangelística. Houve essa guerra, essa violência contra a nação de Israel, não é? Durante muitos anos, eles foram o terror. Mas aí aconteceu isso, o juízo, não é? O rei Ciro da Pérsia e o povo macabeu se levanta contra eles, derrota eles, e a Bíblia diz assim, a respeito de Israel: mas no monte de Sião haverá livramento, e o monte será santo, e os da casa de Israel possuirão as suas herdades, e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú, ou seja, esse povo que foi destruído, será consumido, e ninguém mais restaurará da casa de Esaú, ou seja, desse povo edomita. Porque assim o Senhor falou. Falou como? Através desse profeta. Então a mensagem desse profeta é a mensagem de que não adianta, às vezes, irmão perseguir irmão, nação, irmã perseguir nação irmã, os soldados do seu exército, matar os soldados do seu próprio exército, guerrear internamente dentro de si, trapacear as coisas, roubar, tomar os despojos, ser oportunista. Então, nos dias de hoje, é o que mais a gente vê, é isso: violência, morte, oportunismo. Nesses tempos em que nós vivemos, tem gente negociando em ter velórios, a gente vê na reportagem, cobrando R$ 2.500 para fazer enterro, fazer velório escondido de 2 horas
desse pessoal morto por coronavírus. Então, outros ganhando dinheiro com um aparelho respiratório, outros fazendo política em relação a remédios. O que a gente vê são irmãos querendo matar irmãos, é violência para todo lado. É um povo, autoridades, médicos e tudo mais, sendo usados por demônios para oprimir, para achatar o povo. É uma verdadeira carnificina, são verdadeiros urubus espirituais, hienas espirituais nos dias de hoje, como era nos tempos de Israel com esse povo edomita. Eram parentes ali, eram pessoas que tinham que ajudar, mas faziam esse tipo de coisa. Mas a Bíblia diz que era para Israel continuar buscando a Deus e crer que a oração do monte seria ouvida e que no monte estaria a sua bênção. E uma vez libertado, santificado e enriquecido, Israel poderia viver uma vida plena e de vitória. A mensagem desse livro de Obadias é para você orar pelos teus inimigos, guerrear contra os inimigos, derrotar o inimigo natural que tenta oprimir, achatar com o físico, a alma, o espírito, abalar a fé do ser humano, acabar com a moral, trazer mais desgraça do que já está acontecendo para um povo tão sofrido, tão desesperado. Era assim que o povo edomeu fazia com Israel. Eles ali com fome, com miséria. Eu creio que alguma doença, alguma febre, devido à imunidade baixa, faltava comida, faltava água, faltava tudo. Eles iam lá, pegavam eles, entregavam para o inimigo, porque estavam fracos, não tinham força para lutar. E ainda roubavam as coisas, o pouco que eles tinham. É o que está acontecendo hoje. Estão roubando do miserável, daquele que não tem nada, o pouquinho que ele tem para sobreviver. Mas coragem. Esse livro tem uma mensagem de coragem. Coragem. Aceita Jesus como teu Salvador. Entrega a tua vida a Jesus. Você que está me ouvindo, e você que é afastado dos caminhos do Senhor, volte para Jesus. Esqueça as lamentações, esqueça as murmurações, esqueça os falatórios, as contendas, as pelejas, as guerras. Se entregue a Jesus. Deixa que o seu nome, que é todo-poderoso, mude a tua história. Entregue a tua vida a Ele, para que seja reedificado tudo que foi destruído na tua vida. E para que você seja santificado, seja liberto, seja enriquecido e possa ter uma vida plena de vitória. É essa mensagem que o livro do profeta Obadias deixa para nós. Que apesar de tanta crueldade, de tanta maldade, de tanta perseguição, de tanto aproveitador, de tanto arrombador, de tanto traiçoeiro, de tanto espírito de morte, de carnificina, de desejo, parece que é um desejo que morra muita gente, que vai morrer muita gente, e vai morrer mais gente. Mas essa é a vocação do inferno. Essa é a mensagem do inferno. A mensagem do cristão
é que, apesar de tudo que está acontecendo, nós temos um Deus que nos liberta, nos santifica, nos enriquece, nos ajuda para que a gente possa ter vida plena e ter vitória. Edom destruído, Israel se levantando. É o mal, é o vírus, é o efeito da falência, da destruição sendo destruído. E o poder de Deus, o nome de Jesus, nos libertando e as nossas vidas se levantando para a vitória, para a libertação, para a cura e a salvação a cada dia. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Na próxima quarta-feira, estaremos respondendo outras perguntas. São muitas as perguntas que são feitas. Não é? A gente tenta esclarecer assim, com poucas palavras, mais ou menos algumas dúvidas, algumas perguntas que as pessoas fazem. Na próxima semana nós estaremos entrando no livro de Daniel. É um livro escatológico, um livro que fala dos fins do tempo, um livro com muitos símbolos, muitas sombras, muitos tipos, muitas figuras, muitos significados. É um livro histórico, geográfico. É um livro tremendamente maravilhoso, profético, não é? E eu creio que nós vamos aprender muito no livro de Daniel. A gente começa na próxima quarta-feira. Talvez não dê para falar tudo na próxima quarta. São muitas simbologias. E eu creio que vai ser um marco nas nossas vidas. Creio que a gente vai aprender muito, muito mesmo, na próxima quarta-feira, com o livro de Daniel. E faça na tua casa uma pesquisa no livro de Obadias, o livro que falamos hoje. Profecia contra o povo edomeu, a respeito da perseguição de Israel, esse povo perseguindo Israel. Era Esaú, irmão de Jacó, perseguindo Jacó, lá desde a sua infância, já tinha suas rixas, cresceram, formaram grandes famílias, povos, e fizeram guerra entre si. Então, mas Deus aí liberta o povo de Israel e acaba com o povo edomita. Faça a tua pesquisa na tua casa. É só um capítulozinho, é bem pequeno, mas é um livro bem rico. É um livro de um capítulo. É coisa rápida. Você lê com uns 5, 10 minutos, você lê esse capítulo. Lê o livro de Obadias inteiro. Faça a tua pesquisa, tira as tuas conclusões e vamos debater isso junto. Traga as tuas perguntas, não é? E no possível daremos as nossas respostas. Pai amado, eu te louvo porque tu és grande em poder e glória. Eu sei que, como diz o profeta Obadias, é no monte, é na oração, é na busca, é na dependência de ti, que os nossos inimigos, eles serão derrotados, eles fugirão de nós, nós nos tornaremos livres. E é na tua busca, Senhor, é dependendo de ti, que nós temos libertação, salvação, vitória e vida abundante. Pai amado, que essa bênção atinjam a todos quantos estiverem ouvindo. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.